Que bom estar com vocês. Eu cheguei do Brasil essa semana e eu passei uma semana inteira na praia. Eu falei para o pastor Barroso, desculpa, não uma semana inteira, eu vou ser bem sincero, eu passei um mês inteiro na praia. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a Cleide e eu conseguimos organizar e passamos um mês inteiro. A minha irmã tem um apartamento em Santa Catarina, a 1 quadra da praia. Dentro do condomínio tem 2 piscinas. E ela está lá em Minas Gerais. Um dia eu mandei uma mensagenzinha para ela, falei, mana, você não tem piedade, misericórdia desse seu irmão missionário? E às vezes ela aluga o apartamento, a Jaque sabe, e essa vez ela disse assim, o apartamento é seu, pelo tempo que você quiser. Foi uma bênção. Mas sabe que ao mesmo tempo, trouxe para mim algumas lembranças interessantes. E uma delas é que por 11 anos, a Cleide e eu servimos, e vocês estão passando aqui dias muito frios. Hoje, quando nós saímos pela manhã, eu acordei umas 6h30, 6:45, o meu telefone marcava uma sensação de menos 21. Eu não sei o de vocês, o meu pelo menos disse isso. E vindo lá do Brasil, chegando aqui nesse frio, eu tive uma viagem no tempo. Nos 11 anos que a Cleide e eu fomos missionários na Mongólia, alguns de vocês já ouviram, eu comentei sobre isso, nós vivemos na capital, não a cidade, mas na capital mais fria do mundo. E lá o frio não era o frio de Maryland. Ele durava por 7 meses e a temperatura ela oscilava entre a que tem hoje até menos 50. A de hoje é menos 50. Essa era a temperatura que a gente vivia. Então, sempre nossas férias eram tiradas, obviamente, no auge do inverno do hemisfério norte, nós íamos para o Brasil, então quando nós chegávamos de retorno, era aquele choque, né? E eu tive a alegria de voltar essa semana com tudo geladinho por aqui. E a alegria de receber do meu pastor, meu amigo, conselheiro, pastor Davi, o convite de partilhar com vocês a mensagem hoje pela manhã. É para nós um privilégio e uma grande responsabilidade compartilhar aquilo que, quem sabe, Deus colocou no meu coração, compartilhar com vocês. Eu fiquei pensando o que nós poderíamos compartilhar. E eu tomei uma decisão. No mês de novembro, eu viajava da Coreia do Sul para os Emirados Árabes. Quando eu cheguei no aeroporto de Dubai, fazendo conexão para o Líbano, o Ronald, membro dessa igreja, mandou uma mensagem. Ele falou, o nosso velhinho acabou de descansar. Aí a foto dele, o livro, Grande Conflito, que meu velho, creio mais ou menos há uns 66 anos atrás, alguém deu para ele ler, ele leu, um luterano fiel, aceitou a mensagem adventista, começou a frequentar uma igreja, conheceu a obreira bíblica que trabalhava lá, e o estudo bíblico acabou dando certo, que terminou em casamento. Enfim, formaram uma família e o resto é história. Mas, no mês de novembro, o pai descansou, quase 90 anos, muito bem vividos. Foi feliz. Mas, por que eu estou mostrando essa foto? O meu tema tem a ver com o que o meu pai me falou no dia da minha graduação em teologia. Eu graduei juntamente com o meu irmão mais novo. Eu comecei teologia, dei uma pausa, me senti ainda um pouco, quem sabe, despreparado emocionalmente para liderar como eu creio um pastor deveria liderar. Dei uma pausa ao meu amigo mineiro, fui trabalhar em Minas Gerais, vivi em Belo Horizonte, conheci muito todo o estado,
apaixonado pelo estado de Minas Gerais e as pessoas de Minas Gerais. Vivi lá 4 anos e quando eu retornei, senti que deveria retornar, e Deus falou isso de uma forma muito clara, que era o momento de eu retornar. Foi quando o meu irmão mais novo também decidiu fazer a faculdade. E nós, então, começamos o estudo de teologia juntos e nos graduamos juntos. Então, no dia da minha graduação, meu pai é um gaúcho muito forte, a tradição alemã, ele não fala muito, mas quando fala, a gente percebe que existe ali coisas válidas e muito sábias. Ele olhou e disse: meu filho, estou muito feliz pela tua decisão de ser um pastor, de servir a igreja. Te desejo tudo de bom, vou estar orando por você, sempre que você precisar, conta com o pai. E eu queria te dizer só 2 coisas. Ele disse assim: a primeira, comece com o fim na tua cabeça. Comece não pensando em ter sucesso, mas comece pensando que quando você terminar, aquele é o momento em que você tem que olhar e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, fiz o meu melhor. Ou seja, comece com o fim da carreira em mente, porque daí você vai conseguir fazer as tuas decisões baseadas em como você quer terminar. Maravilha, gostei. E a segunda coisa que ele me disse que me chamou muito a atenção, e é o título do meu sermão de hoje. Filho, ele olhou para mim e disse assim: você nunca sabe aonde Satanás preparou um buraco, uma armadilha para você cair. E lembre, se você está de pé, cuide para não cair. Aquilo me acompanhou ao longo da minha vida ministerial. Sempre penso sobre isso. Nessas 2 coisas, eu quero correr essa carreira minha ministerial, mas também como pessoa, como filho de Deus, como um cristão, imaginando que eu quero no final ser aprovado por Deus. No final da minha jornada, eu quero receber das mãos dele o diploma, a coroa. E a segunda coisa, enquanto vivemos neste mundo, nós precisamos sempre ter em mente que nós nunca sabemos quando Satanás preparou uma armadilha para nós cairmos. Eu não sei se vocês acompanham algumas notícias ou esportes radicais. Às vezes eu busco conhecer um pouco de esportes radicais. E uma das coisas que me chama muito a atenção são esses indivíduos. E aqui você está vendo a foto de um deles, chamado Alex Honnold. Ele é um dos indivíduos que eu não consigo imaginar a coragem que eles têm para desafiar constantemente as leis da gravidade. Esse camarada escalou o El Capitan, na Califórnia, sem a ajuda de nenhum equipamento de segurança. Essa é uma foto tirada dele. E agora, há mais ou menos 2 semanas atrás, Netflix, ao vivo, transmitiu ele subindo Taipei 101. Eu tive a alegria de visitar Taipei, conheci esse edifício, tem 508 metros de altura. E ele, novamente, eu tenho fobia de altura. Eu, lá na praia, ficava no máximo a 2 metros da sacada. Quando eu chego perto, já me dói o estômago, já me afrouxa a perna, eu tenho fobia de altura. Eu sei que alguns têm. Eu tenho. Se tiver um vidro na minha frente, não tem problema. Eu não posso ter a sensação de vazio. Inclusive, eu já descobri que eu preciso ter certos cuidados. E algumas pessoas têm isso. Eu procurei estudar para entender o que acontece comigo. Então eu tenho fobia. Só de olhar, às vezes, alguns desses documentários, já me dá aquela... É automática a sensação. E ele subiu, e aqui tem outra foto dele, foi feita ao vivo,
esse documentário do Netflix com Alex escalando o Taipei 101, até ele chegar no metro 508, ele sobe lá em cima e ele faz uma selfie, né? Fiquei pensando, a história mostra que, em geral, e ele, Alex, eu assisti, tem um que chama-se Free Solo, também, outro documentário dele, ele fala que ele desafia a vida todos os momentos. E ele sabe que ele não pode errar. Se ele errou, está morto. Não existe uma opção. E aí eu fiquei pensando, e é isso que eu queria refletir com vocês hoje pela manhã. Porque muitas vezes na vida, nós, às vezes, desafiamos constantemente as leis que Deus estabeleceu e sabemos que elas podem levar-nos à tragédia. E semana passada eu estava no Brasil, me pediram para fazer um devocional e eu fiz esse devocional. Depois participei também de um concílio de pastores lá em São Paulo e compartilhei com eles algumas coisas. Ao longo da minha vida ministerial, pastor Davi, eu acho que a minha vida ministerial é o seu tempo aqui nessa igreja, pastor. Eu falei, isso é muito injusto. Eu estou com 31 anos de ministério e eu não sei exatamente qual é o seu período aqui, mas sei que o senhor já me passou já. O pastor Davi, eu vou te contar, viu, é difícil para a concorrência, é complicado. Mas nesses 31 anos de ministério, eu percebi algumas coisas. Eu trabalhei muitos anos como pastor de igreja, eu sou um apaixonado pela igreja. Quando nós paramos para analisar, e vocês já ouviram muitas vezes, por exemplo, às vezes o nosso coração dói, ele quebra. E meus colegas pastores aqui concordam comigo. Quando a gente escuta que um dos nossos companheiros de ministério, entre aspas, caiu. Isso acaba conosco. Isso dói. Porque é o ministério que está ali. É alguém que estava fielmente servindo a Deus. Tentando fazer o seu melhor. E às vezes a gente para se perguntar o que foi que aconteceu. Seja um pastor, seja um membro da igreja, o que foi que aconteceu. Como pastor, muitas vezes, eu acompanhei famílias, pessoas, indivíduos que tiveram os seus problemas, as suas lutas. E algumas delas, de novo, entre aspas, caíram. Por quê? Na grande maioria das vezes, ao conversar com essas pessoas, a gente chega à conclusão de que em algum momento nessa jornada, nessa escalada nossa em direção ao céu, nós deixamos de lado os equipamentos de segurança que Deus dispõe para que nós possamos caminhar e escalar essa nossa jornada até o cume desse monte que um dia Deus quer que nós estejamos. Eu tenho um amigo, ele trabalha lá na divisão sul-americana e é diretor da ADRA, Brasil, trabalhou já desde 2012, 13 na divisão sul-americana, chama Herbert Boger. Ele é irmão do pastor falecido Walter Boger, para aqueles mais antigos que conhecem a carreira do pastor Walter. E o Herbert, ele é um alpinista, já não mais como era. E às vezes eu pergunto, ele me mostra as fotos, já escalou a Pedra da Gávea, já escalou os canyons do Rio Grande do Sul, já escalou a Aconcagua, ele já escalou com os grandes alpinistas brasileiros. E ele fala, se você não quer ter risco, você precisa saber quais os equipamentos de segurança que você precisa levar. E você não só precisa saber quais são eles, você precisa usá-los com precisão. Senão, você está sempre e constantemente em risco. Eu fiquei pensando, lá no Brasil, eu vou dar aqui algumas informações brasileiras. Foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás no Brasil.
Olha que interessante a pesquisa sobre acidentes no trabalho. O governo brasileiro percebeu que muitas pessoas estavam sofrendo acidentes no trabalho. E em função de terem acidentes de trabalho, não iam ao trabalho, perdas financeiras grandíssimas, famílias e tantas outras coisas decorrentes disso. Eles fizeram essa pesquisa. Essa pesquisa mostrou que mais ou menos entre 700 e 800 mil pessoas têm acidentes de trabalho no Brasil, cada ano. Beleza? 4% do PIB, Produto Interno Bruto, no Brasil, em dinheiro, que é muito dinheiro, é comprometido em função dos acidentes de trabalho. Aí a pesquisa chegou um pouco mais perto. Ela começou a entrevistar as pessoas e perguntava aos trabalhadores, e eu sei que aqui muitos trabalham em serviços de risco. Pergunta era: você acha que equipamentos de segurança são importantes? Sim. Você acha que equipamentos de segurança salvam vidas? Sim. E as perguntas foram sendo feitas, até que uma das últimas perguntas: e você usa? Ah, mas é muito trabalho. Ah, mas demora para colocar toda aquela parafernália, cordas, capacete, bota, luva. Ou seja, você reconhece a importância, você sabe que salva, mas você questiona a necessidade do uso. Eu fiquei pensando, será que isso não tem a ver conosco? Comigo? Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando uma linda lição de Paulo, falando aos filipenses, nesses dias. E vamos ler um pouquinho o que ele diz para nós sobre esse tema que nós estamos querendo tirar dele algumas lições. 1 Coríntios capítulo 10. Você tem a tua Bíblia aí, o teu device? Abre lá. Paulo aqui, veja que interessante. Paulo não está falando a descrentes. Paulo não está falando a pessoas que questionam. Paulo não está falando a pessoas que não conhecem a Deus. Paulo não está falando a pessoas que não têm hábitos espirituais. Paulo está se dirigindo a pessoas como você e eu. E ele, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele relembra a história, chamando a atenção das pessoas que iam à igreja, das pessoas que liam a Bíblia, das pessoas que queriam fazer o bem, fazer o certo, andar no bom caminho, estar no céu. Paulo diz assim, preste atenção na história e olhe para aquilo que aconteceu aos nossos antepassados, para que nós possamos parar e dizer assim, quem sabe isso também pode acontecer conosco. Capítulo 10, eu leio a partir do verso 1, e na minha Bíblia aqui tem um subtítulo acima do capítulo 10 que diz assim, exemplos da história de Israel. Não sei o que diz na tua. Mais ou menos isso? Exemplos. É Paulo dizendo assim, vamos juntos olhar a história e vamos juntos tentar entender o que aconteceu com eles. Por que passaram por tantos problemas e lutas? E ele diz, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, ou seja, sob a direção de Deus, e todos passaram pelo mar Vermelho. Tendo eles sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, falando do maná aqui, Paulo está dizendo, eles eram guiados por Deus, Deus abriu o mar, Deus mandou a nuvem, Deus mandou a comida, e eles beberam da fonte espiritual, Deus mandou a água, e bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, diz a palavra,
Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Agora no verso 6, na tua Bíblia ele deve dizer mais ou menos isso. Ora, estas coisas se tornaram como o quê? Exemplos, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Nós conhecemos um pouco a história. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nós lembramos da história. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Novamente, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência de quem? Nossa! A minha advertência, a sua advertência, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E agora, a célebre frase do seu Elmo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, que não caia. Essa é a nossa realidade. É a tua, é a minha. Nós conhecemos a história, e como eu comentei com vocês, Paulo ele não está falando para pessoas que não conheciam. Paulo não está falando a pessoas que não tinham noção do plano de Deus. Ele está falando para pessoas que sabiam que se nós não seguirmos as orientações, vamos estar sujeitos à queda. Quem sabe hoje Deus está falando conosco. E sabe que às vezes nós não caímos por rebeldia. A queda, ela não acontece de um dia para o outro. Sair da igreja, você não acorda de manhã pensando, vou sair. É um processo. De um passo, depois do outro, depois do outro, depois do outro. É nós nos esquecendo das orientações desse Deus que nos ama e quer o nosso melhor e quer a nossa proteção. Se for feita uma pesquisa, todos nós vamos dizer que é importante usar os equipamentos na nossa vida espiritual. E a pergunta que, quem sabe, deveríamos fazer, estamos nós usando? E aí eu queria recordar com vocês. Pode ser que ao ler a Bíblia, pode ser que você venha com 10 outros equipamentos. Eu procurei trazer aqui 5 equipamentos de segurança que eu creio, absolutamente de todo o meu coração. Se nós prestarmos atenção, nós um dia estaremos com Jesus no lar celestial. O primeiro deles, obviamente, é a palavra. Quando nós olhamos a Bíblia desde o Gênesis, mostra um Deus que cria, mostra um Deus que fez todas as coisas. Quando nós folheamos a Bíblia, mostra um Deus orientando o seu povo, mostra um pai amoroso, mostrando o caminho para os seus filhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas o mais interessante, muitas vezes, amigos, é que com o surgimento da tecnologia, da ciência se multiplicando, da facilidade de nós resolvermos os nossos problemas, dos recursos abundantes, nós vamos deixando de lado a segura e imutável palavra de Deus, que é a única regra nesse jogo da vida que vai nos levar em segurança até o nosso destino final. Seca a erva, murcha a flor, mas a palavra permanece para sempre. Eu cresci com famílias, e meu avô, um campesino, um homem do campo, a primeira coisa que ele fazia, e eu morei muito tempo com meu avô, meu pai quebrou a perna, ficou 1 ano em cima de uma cama, minha mãe ajudando meu velho, então eu acabava morando com a minha avó, que ficava próximo aonde nós nos criamos. E eu até hoje lembro aquele homem que muitas vezes era bruto, aquele homem que muitas vezes falava de uma forma agressiva, até estúpida algumas vezes, mas o desejo dele era estar no céu. E sabe qual era a primeira coisa que ele fazia no dia? Vamos sentar,
Vamos ler a antiga devoção matinal. Vamos ler o capítulo de hoje da lição da escola sabatina, ou dia. Então nós vamos estar prontos para o dia. Eu cresci com homens que oravam sempre, mulheres que oravam sempre antes de começar o dia e oravam sempre ao terminar o dia e reuniam a família para esses momentos especiais juntos de ouvirmos a palavra. Será que nós não estamos hoje dando mais atenção à tecnologia? E eu confesso para vocês uma coisa, posso? Confessar faz bem para a alma, né? Eu deletei todas as minhas mídias sociais com exceção de uma. Estava me fazendo mal. E vocês sabem, a Austrália é um país extremamente desenvolvido, tomou uma decisão de que proíbem mídias para menores de 16 anos. Há poucos dias atrás, 3 semanas, o parlamento da França. Ou seja, isso que é de um pouco tempo para cá, e veja, eu não estou falando mal, tá bom? Não estou. Tecnologia, eu creio, pastor Williams, você trabalhou com isso, eu creio que vai ser, se não o maior, mas um dos instrumentos, depois do poder do Espírito, mais forte para a pregação do Evangelho. Só para vocês terem ideia, o pastor Mark Finley estava escalado de fazer evangelismo na China no mês de março de 2020. O que aconteceu no mês de março de 2020? Covid estourou. Estava tudo certo, ele tinha registro para ir para lá, ele tinha registro para pregar, autorização, ele ia para uma igreja, ia falar, e tudo certo. Só que não pôde. Pensou, o que vamos fazer? Decidiu junto com a equipe dele, vamos fazer evangelismo online. Tecnologia. Para ver como a igreja está usando tecnologia para as coisas boas. E ele fez, junto aqui da Virgínia, um grupo de jovens, e olha que bacana isso, viu, Carol? Pastor Mark, eu encontrei com ele, a Keldy estava lá, pastor Paulo, pastor Marcos também, lá no México. Ele estava na minha mesa um dia, e ele estava contando que hoje todo o sermão que ele faz, olha que bacana isso, pastor Davi. Quem sabe nós deveríamos aprender com o pastor Mark. Ele diz assim, todo o sermão que eu faço, eu jogo na mão de jovens com raiz profunda, e eles analisam todo o meu sermão, e eles dizem assim, pastor, esse exemplo ninguém mais entende. Pastor, muda isso. Verdade, eu achei sensacional. O pastor Mark falando que todo o sermão dele hoje, ele coloca na mão de jovens comprometidos, grounded in the Bible, fazem toda a leitura e diz assim, pastor, tem que mudar um monte de coisa aqui. Ele está fazendo isso, louvado seja Deus por homens como ele. Só que então, veja, ele não pôde ir à China, ele fez uma série de evangelismo desde a Virgínia, e lá na China, o pastor Daniel Zhao, de Hong Kong, fazia tradução simultânea, fizeram um trabalho espetacular. Veja, se ele fosse em pessoa para a China, quem sabe ele teria alcançado lá 15, 20 mil pessoas. Através da tecnologia, até 3 semanas atrás, quando a gente se encontrou, ele falou que tinham mais de 15 milhões de visualizações na China dos sermões dele. Então vejam, a tecnologia, ela está ajudando a igreja, só que se nós não prestarmos atenção, ela está nos afastando daquilo que é um dos pilares fundamentais para que nós possamos permanecer firmes quando os ventos gelados da incredulidade baterem a porta da nossa vida e da nossa casa. Dá uma olhadinha no que Ellen White fala, né, sobre esse poder que há na palavra, né, que traz vida. Os que forem diligentes estudantes das Escrituras e recebem o amor da verdade, estão abrigados dos poderosos enganos que dominam o mundo. Eu também vou dizer uma outra coisa, gente, não me considerem como exemplo, cada um tem a sua maneira, mas eu tomei uma outra decisão. Ao invés de usar tecnologia na minha devoção pessoal com Deus, eu tenho usado a minha Bíblia. Eu tenho colocado de lado o aparelho, porque senão ele não para e eu não tenho controle sobre ele.
eu creio que nós devemos refletir um pouco sobre a necessidade de nós voltarmos a algumas coisas que foram importantes no passado, mas que Satanás está colocando alguns empecilhos dentro dessa beleza que nós temos à nossa disposição e que lentamente está fazendo, inclusive, a nossa capacidade de termos paciência de reflexão ser diminuída cada vez mais. A nossa attention span está diminuindo, a nossa paciência está diminuindo, e isso é consequência dessas coisas. Quem sabe é hora de nós refletirmos. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam grandeza de entendimento, nobreza de caráter e firmeza de propósito que raramente se vê neste tempo. Mais um pensamento desta escritora inspirada: os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade. Eu já li isso, sei, eu acho que está repetido aqui, certo? Não? Foi repetido, né? Agora olha esse outro aqui, ó. Eu trago junto essas duas coisas. Estudo da Bíblia, ao mesmo tempo que nós estudamos a Bíblia, a oração está presente. Uma coisa leva a outra, é natural, elas não podem estar separadas. Olha que bonito esse pensamento de Ellen White. Ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás, e quando anjos todo-poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio seu e meu, que somos desfalecidos e perseguidos, Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabe que está perdida a sua batalha. Oração, leitura da Bíblia, estas duas coisas juntas fazem parte destes equipamentos de segurança que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo e que ainda continuarão por ocasião da nossa vida imortal nos céus. Agora, um outro equipamento de segurança que eu acho também não de menor importância, eu não o coloco junto com a Bíblia, e isso é claro, a igreja jamais vai colocar os escritos de Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, mas eu tenho plena convicção de que aqueles que dedicam tempo para ler o que esta serva do Senhor tem para nós como família, tem para nós para termos saúde, tem para nós para nos mantermos firmes e fiéis, tratando nossos filhos na educação deles. Se hoje eu estou aqui foi porque meu pai leu Ellen White, e por ler Ellen White ele decidiu colocar a família dele perto de uma escola adventista, perto de uma igreja, comprou um sítio para que nós tivéssemos trabalho, porque ela dizia: se você quer educar bem os filhos, dê trabalho, não deixe eles por aí. Então nós trabalhávamos de manhã até a noite, e às vezes eu me pergunto, precisava ser tanto, não é? Mas foi isso que ele fez. Ele não era um adventista de longos anos, e ele chegou para um dos anciãos da igreja, onde ele passou a frequentar, e ele disse: Balduino Souza. Balduino Souza é pai de um pastor falecido no Brasil, com toda a sua família. Não sei se vocês ouviram falar, pastor Ivo Souza. Ele faleceu num acidente com seus 3 filhos, e faleceu também a menina que trabalhava com eles, a esposa, toda a família faleceu no acidente. E tanto que a escola lá do sítio tem o nome dele, tio do pastor Milton Souza, também falecido. Mas o pai chegou ao seu Balduino Souza e disse: seu Balduino, eu tenho esses 5 meninos, 5 moleques aqui, e uma filha. Eu não sei o que eu faço para educar eles nos caminhos do Senhor. O seu Balduino, um homem muito sábio, olhou para ele e disse assim: quer um conselho? Compra bastante terra, bastante enxada, bastante pá, umas 10 vacas de leite, dê trabalho para eles. Esses dias alguém me contou essa história, eu falei: eu quero encontrar o seu Balduino no céu. Eu quero ter um papo bem de perto com ele. Falei: seu Balduino, se eu podia ter aliviado a carga lá, viu? Hoje eu olho para trás e eu chego à conclusão: ele estava certo. Ele estava certo.
E sabe de onde vieram esses conselhos? Da escritora inspirada por Deus. A Bíblia tem tudo isso? Tem. Mas quem sabe através dos escritos dela, nós conseguimos esses conselhos desdobrados no nosso idioma. E esse quadro, alguns de vocês conhecem, a história do mundo revelada. Dá uma olhada nesses pensamentos. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. O testemunho, a confiança nos escritos, o testemunho do Espírito da profecia, será ateado contra os testemunhos, um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas nele. E por esta razão, dá uma olhada nisso, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Olha isso, as igrejas que têm nutrido influências que diminuem a fé nos testemunhos são fracas e vacilantes. Amigos, a tecnologia está aí para nos ajudar. Escritores estão aí para nos ajudar. Agora, estes equipamentos de segurança, você jamais deveria tirar da tua vida e da vida da tua família. Porque são eles que guiaram os nossos pioneiros no passado. Aqueles heróis lá de Hebreus 11, que pela fé caminharam. São eles que guiaram os teus avós e bisavós e toda a tua família. São eles que têm nos guiado hoje, são eles que vão continuar guiando a igreja no futuro. Por isso, preste atenção nos conselhos que Deus deixou na palavra, ore, confie nos testemunhos e o penúltimo deles. Quem sabe uma outra das artimanhas de Satanás. A família. Que desafio termos família nos dias de hoje. E gente, eu tinha 20 anos de casado. Cleide e eu temos 32 anos esse ano, juntos, casados. Muitas vezes lutamos, tentamos filhos, eles não vieram. O coração ficou tranquilo, Deus não nos respondeu, a ciência não respondeu, beleza. Aí quando eu tinha 20 anos, que toda a casa estava sempre arrumadinha, tudo bonitinho, chegava, dormia a hora que eu queria, acordava a hora que eu queria, de repente chegaram 2 indivíduos de 7 e 5 anos dentro da minha casa. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu tenho 2 crianças adotadas da Mongólia. A minha vida, e por isso eu acho que eu perdi todos os cabelos que ainda restavam. Que desafio ter filhos. Eu não tinha preparo. Eu não tinha conhecimento. Eu já tinha deixado de imaginar que eu teria filhos. E de repente eu me deparo com 2 cidadãos dentro de casa. E um deles não gostava de tomar banho. Não, estou falando sério, não estou brincando. A Jaque conhece meu menino, graças a Deus, está lá no IACS estudando, por isso a Cleide está lá. Eles vão amanhã para o colégio, e ela vem essa semana. Depois ele me contou, eu não sabia. Eu fazia de tudo, aquele menino não queria entrar para tomar banho. E às vezes ele olhava para a gente e no argumento, não tinha mais argumento, ele dizia assim, mas nem é sexta-feira ainda. Porque sexta-feira tem que tomar banho para o sábado, né? Mas nem é sexta-feira. Um dia eu falei, tá bom, você acha que você não tá sujo, né? Verão lá, muita poeira, coloquei ele dentro da banheira, lá, e comecei a jogar água em cima. Eu falei, que cor está saindo a água ali? Ele olhou arregalado e falou, acho que eu preciso de banho. Que desafio! Lógico que eu estou contando algo engraçado. Mas que desafio educar filhos hoje. Você compete contra todos e contra tudo. E eu deixo te dizer uma coisa, você não vai ganhar. Só pela graça e pelo poder de Deus. Muita disciplina, muita determinação. Muita disposição. E vocês que têm filhos pequenos vão me dizer, quanto tempo você gostaria de poder estar descansando? Você tem que arrumar energia para cuidar dos teus filhos. Felipe? Que desafio. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Satanás está tentando destruir todas as coisas que eles sabem.
que Ele sabe que são os equipamentos que vão nos manter seguros até o dia da volta de Jesus. E a família é uma delas. O que diz Ellen White sobre isso? Diz ela assim, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Depois dos seres angélicos, a família formada à imagem de Deus é a mais nobre de suas obras. E é justamente a família que Satanás quer destruir, porque ele sabe. Ele destruiu a família, ele destruiu a tua confiança na Bíblia, ele destrói a tua confiança no Espírito de profecia, você não ora mais, você não vem mais à igreja, esquece. A queda é a consequência. Comigo, com você, com todos nós. E o último desses equipamentos de segurança, só para nós recordarmos, que eu creio, nós podemos tirar muitos outros, mas que são aqueles sólidos, atemporais. Estuda a Bíblia, oração. O pastor Paulo fez lá na Conferência Geral, na quinta-feira, pastor, quem sabe um dia, pastor Davi, fez um devocional lindíssimo sobre oração, profundo. Quando você não lê mais a Bíblia, quando você não ora mais, quando você não crê mais nos testemunhos, quando você tem uma família, e veja, eu faço parte de tudo isso que eu estou dizendo. Nós vamos ser derrotados. Não há vitória. E automaticamente, o último, aqui, joga para mim na tela. Isso, deixa eu voltar de novo aqui. Eu coloquei aqui algumas fotos, que para mim é... E veja, por favor, ao olharem para as fotos, tirem a minha pessoa da foto. É que às vezes eu viajo, então eu tiro algumas fotos com algumas pessoas, elas tiram, eu acabo recebendo fotos que às vezes eu também estou nela, mas eu preferiria não estar lá. Essa foto mostra centenas e centenas de jovens que leram a palavra, acreditam na palavra, que seguem orando, que seguem lendo o Espírito de profecia, cujos pais oram por eles e intercedem por eles. Sabe onde estão esses jovens hoje? Na missão. De alguma forma, a consequência de todos estes outros 4 pilares leva você a se envolver na igreja. Leva você a estar localmente envolvido, leva você a estar em projetos de missão, ou leva você a ser um missionário, seja pago ou seja voluntário, leva você a se envolver. Eu estive na Turquia há um tempo atrás e eu conheci uma menina. Pena que eu lembrei dessa foto depois de já ter mandado para o Peterson o PowerPoint. Essa jovem me contou a história dela. Essa jovem é filha de uma família muçulmana. E um dia, através de um amigo que estudava na universidade com ela, aqueles estudantes disfarçados que vocês conhecem, a longa história, mas curta, ela foi convidada a ir para a igreja, trataram ela super bem, uma igreja como essa, que ama, que abraça. E ela começou a frequentar a igreja. E a mãe disse, você quer a igreja? Faz a mala e sai de casa. E por mais de 2 anos, ela foi expulsa de casa, perambulou, mas não abandonou a fé. Hoje trabalha na Turquia como uma das nossas missionárias ministrando para outras pessoas. Veja, jovens que estão na linha de frente. Lá na Paulista Leste, essa semana, nós dedicamos o Bruno, um jovem engenheiro, um jovem formado, estava na Austrália trabalhando, estava estudando inglês. Sabe para onde ele está indo? Ser voluntário? No Iraque. No Iraque. Porque acreditam na palavra, porque oram, porque acreditam nos escritos do Espírito de profecia, cuja família os apoia, o pai é membro, o apoia, está indo para o Iraque, ser um missionário. Amigos, olha esse pensamento, deixa eu passar aqui, o último, joga na tela para mim. Deus poderia ter alcançado o seu objetivo de salvar os pecadores sem a nossa ajuda. Nós sabemos disso. Mas olha, por que Ele nos dá o privilégio de nos envolvermos?
é para que nós possamos desenvolver o nosso caráter como de quem? Como de Cristo. Para que isso aconteça, para que você e eu tenhamos um caráter como o de Cristo, o que nós precisamos fazer? Participar, cantar, Patrícia, receber as pessoas com um sorriso, ministrar para as crianças, toda semana ajudar nos desbravadores, seja na finança da igreja, seja na secretaria da igreja. Todos nós nascemos no reino de Deus como missionários. Por isso, gente, eu creio que eu não trouxe para vocês nenhuma novidade. Mas quem sabe Deus quer nos relembrar de algumas coisas. Que sem elas, escuta bem, nem você e nem eu estaremos no céu. Deus está querendo, por sua graça e misericórdia, dizer para nós, hoje, eu quero que vocês não só cheguem no cume do Everest. Eu estava indo, como falei para vocês, da Coreia do Sul para os Emirados Árabes, e eu passei por cima da cordilheira do Himalaia. Que coisa impressionante. Quando eu estava passando por cima daquela cordilheira, tirei algumas fotos, eu fiquei pensando, eu não quero chegar um dia em cima da cordilheira do Himalaia. Eu quero um dia chegar nas mansões celestiais. É lá que eu quero chegar. Mas para que nós possamos chegar lá, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, da iluminação do poder do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, mas também de darmos ouvidos a estas coisas, para que Ele possa, então, nos levantar. Quando estamos fracos, quando estamos desanimados, oramos, lemos, ajudamos outros, e é aí que Deus nos anima. Eu vou chamar a Lana e a Jerusha, que já nos brindou com uma voz lindíssima, e elas vão cantar dessa música que é espetacular, You Raise Me Up. Quando nós sonhamos em chegar naquele dia glorioso, lá naquele lar celeste, que eu não sei onde está, mas que é espetacular, nós só chegaremos lá pela graça e pela misericórdia de Jesus, pelo sangue precioso do nosso Salvador, mas também por ouvirmos Ele e nos cingirmos de todos esses equipamentos de segurança que Ele tem à nossa disposição. Que Deus abençoe a tua família e a minha também. Que Deus nos ajude nessa caminhada e nos prepare para estarmos com Ele um dia lá no lar celeste. Shoulders, you raise me
Que essa graça maravilhosa de Jesus nos mantenha fiéis e em seus caminhos até um dia encontrarmos com Ele nos céus. Vamos orar. Pai, que a graça infinita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito e o amor de Deus, o Pai, esteja conosco hoje e para todo o sempre. Amém.